Apesar de ter nascido de uma mãe normal, o Inosuke foi criado por javalis em uma montanha. Então, por isso, ele tem uma história e habilidades que nenhum outro caçador possui. Por isso, nesse vídeo, eu vou te mostrar a história do Inosuke, o javali caçador. Então fica até o final do vídeo, que o vídeo está bem legal. Apesar de ter crescido no meio da montanha com os animais, o Inosuke conseguiu aprender a falar e até mesmo uma técnica de respiração. E tudo isso tem uma explicação. E galera, eu peço para você ativar a sua respiração do like e deixar o seu like no vídeo, porque isso me incentiva muito a continuar trazendo mais vídeos assim para você. E também use a sua respiração da inscrição com o sininho ativado, porque com essa respiração você ganha o poder de nunca perder nenhum vídeo do canal. Mas então, vamos para a história. Uma mulher chamada Kotoha Hashibira deu à luz ao seu primeiro filho, que ela deu o nome de Inosuke Hashibira. O Inosuke nasceu em uma família com um pai abusivo. O seu pai, por qualquer motivo, batia na sua mãe, a Kotoha. Ele batia tanto nela que o seu rosto ficava inchado a maior parte do tempo. Além do seu pai, a sua avó, a mãe do seu pai, também maltratava a Kotoha, sempre a xingando e a humilhando. Não tinha um dia sequer em que a Kotoha se sentia feliz, já que ela constantemente recebia abusos físicos e mentais. Até que em um dia, já não aguentando mais tudo aquilo, ela morde a mão do seu marido enquanto ele a agredia, agarra o Inosuke e foge daquela casa abusiva, fugindo descalça pela neve. Como ela não tinha pais ou irmãos para ir, ela ficou vagando até que encontrou um culto que acolhia justamente pessoas como ela, o culto da fé do paraíso. Então, se sentindo acolhida pela primeira vez depois de muito tempo, a Kotoha se abriga lá como uma das adoradoras do Doma, o líder do culto. Quando ela chegou no culto, o seu rosto estava tão inchado que ninguém conseguia distinguir a forma do seu rosto. Então ela recebeu tratamento, mas acabou ficando cega de um olho. Porém, com o tempo, ela foi melhorando e o seu rosto voltou ao normal, mostrando que ela era uma garota muito bonita. Pouco tempo depois, o seu marido e a sua sogra foram atrás dela e também entraram no culto da fé do paraíso. Eles eram muito barulhentos e causavam muita bagunça. Então o Doma, que era um Oni, os atacou e nem quis os devorar, apenas jogou seus corpos nas montanhas. Então, a partir daí, a Kotoha viveu feliz e tranquila, sempre cantando para o Inosuke, até que um dia tudo isso mudou. Ela descobriu que o Doma estava devorando as suas adoradoras. O Doma até mesmo tentou explicar para ela a sua benevolência, porque para ele comer as pessoas é fazer um favor para elas. Mas a Kotoha não quis ouvir. Ela pegou o Inosuke e fugiu correndo para as montanhas. Mas enquanto corria, ela se perdeu e acabou chegando na beira de um penhasco. Então, percebendo que o Doma estava chegando, ela joga o Inosuke do penhasco em um riacho abaixo, na esperança de que ele pudesse sobreviver. Assim que ela joga o Inosuke, o Doma aparece e a ataca, tirando a sua vida. E por achar que o Inosuke não iria sobreviver por ele ainda ser um bebê, o Doma não vai atrás dele. Porém, o Inosuke sobreviveu e foi encontrado por uma javali que tinha perdido seu filhote. Essa javali, achando que o Inosuke era o seu filhote, o levou para o ninho e cuidou dele. E depois de um tempo vivendo como um javali, aquela javali que cuidou do Inosuke acabou falecendo. E como homenagem a ela, o Inosuke pegou a sua cabeça e começou a usar como uma máscara. Depois disso, o Inosuke começou a vagar por ali e desceu a montanha, onde ele encontrou um senhor que começou o alimentar. Porém, o neto desse senhor que morava com ele sempre xingava o seu avô para ele não alimentar animais estranhos e sempre tocava o Inosuke de volta para a montanha. Mas como o senhor estava com a memória falhando, ele continuava a alimentar o Inosuke. E toda vez que o seu neto via, ele tocava o Inosuke e xingava o seu avô, mas não adiantava.
Então, em um dia, quando seu neto estava voltando do trabalho, ele encontra o seu avô lendo um livro para o Inosuke. Quando ele viu isso, ele ficou irado. Gritou com o seu avô para não ler para os animais e tocou o Inosuke para as montanhas. Então, no dia seguinte, quando seu neto voltou do trabalho, lá estava o Inosuke de novo, e desta vez o senhor estava ensinando o Inosuke a falar. Ele leu na toalha enrolada na cintura do Inosuke, escrito Inosuke Hashibira, e disse para o Inosuke que esse era o seu nome. Mas quando o seu neto viu isso, ele já saiu gritando que não adianta ensinar um javali a falar, que ele não vai aprender. E quando ele foi tocar o Inosuke pulou e acertou um chute no seu rosto, mandando ele calar a boca e chamando ele de estúpido, e ainda mandando ele dar a sua comida para ele. Depois disso, o neto do senhor ficou chocado e com medo do Inosuke ter falado, e nunca mais tocou ele para a montanha. Então, depois disso, o Inosuke continuou visitando o senhor para ele ler histórias e lhe dar comida, até o falecimento do senhor. Depois de vários anos, quando Inosuke já estava maior, ele se encontra com um caçador de Oni passando por ali na montanha. Ele então compete com o caçador para ver quem era o mais forte, e no final ele acaba vencendo, e como recompensa ele fica com a espada de Nichirin do caçador. Assim então o Inosuke aprende sobre os Onis e decide se tornar um caçador de Oni para lutar contra oponentes poderosos. Esse caçador que o Inosuke lutou usava a respiração do vento, e depois de pegar a espada dele, o Inosuke ficou treinando para tentar usar os mesmos movimentos que o caçador usava. Então o Inosuke misturou esses movimentos com os movimentos dos animais que ele via na montanha e criou a sua própria respiração, a respiração da besta. Então depois disso, ele participa do exame da seleção final e é o primeiro a completar o exame, se tornando oficialmente um caçador de Oni. Assim que ele se torna um caçador de Oni, ele recebe a missão de ir até uma casa onde foi avistado um Oni. Ele então entra na casa do Kyogai, procurando por um Oni forte para enfrentar. Mas por causa da arte de sangue do Kyogai, o Inosuke ficou preso lá dentro por 3 dias. Até que ele finalmente sai e encontra o Zenitsu lá fora com a caixa da Nezuko. Assim que ele percebe que dentro da caixa tinha um Oni, ele imediatamente tenta atacar. Mas o Zenitsu não deixa, e por isso o Inosuke fica batendo nele para ele sair do caminho. Então, no momento em que o Tanjiro sai da casa, ele vê o Inosuke batendo no Zenitsu para atacar a Nezuko. E sem pensar 2 vezes, ele vai para cima do Inosuke e os dois começam a brigar. E nessa briga, o Inosuke acaba levando uma cabeçada do Tanjiro e desmaia. Logo depois disso, o Tanjiro, o Zenitsu e o Inosuke vão até a casa de uma senhora para descansar, e depois de se recuperarem, os 3 são mandados para uma missão na montanha Natagomo. Assim que eles chegam na montanha Natagomo, eles veem um caçador sendo puxado para dentro. Então, o Inosuke decide que vai entrar na frente, e o Zenitsu decide que vai ficar ali mesmo e não vai subir a montanha. Com isso, o Inosuke e o Tanjiro sobem, e eles se encontram com o Murata, um caçador de Oni que estava ali. Com isso, o Inosuke e o Tanjiro sobem e descobrem que os caçadores estavam sendo controlados por um Oni. Então o Inosuke usa sua 7ª forma da respiração da besta para encontrar o Oni. Nessa forma, o Inosuke se concentra em sentir até mesmo as menores vibrações do ar, e com isso ele consegue localizar qualquer coisa próximo a ele. Então o Inosuke joga o Tanjiro para cima para ele encontrar e derrotar a Oni que estava controlando os caçadores. Assim que eles derrotam a Oni, um outro Oni aranha bem maior aparece e começa a enfrentar os dois. E na luta, o Oni arremessa o Tanjiro para longe, e com isso fica só o Inosuke contra o Oni. No momento em que o Tanjiro foi arremessado, o Inosuke sai correndo para se esconder. Mas ele muda de ideia no meio do caminho e vai atacar o Oni sozinho mesmo. Então ele consegue cortar o braço do Oni batendo uma espada em cima da outra.
Na hora em que ele corta o seu braço, o Oni sai correndo e sobe em uma árvore. Nessa hora o Inosuke ficou todo orgulhoso, achando que o Oni estava com medo dele, mas o Oni estava apenas trocando a sua forma e voltou muito mais poderoso do que antes. O Oni então segura o Inosuke pelo pescoço e começa a apertar, esmagando o pescoço do Inosuke. Mas, para sua sorte, neste momento Tomioka aparece e o salva derrotando o Oni. E o Inosuke, vendo toda a força do Tomioka, desafia ele para uma luta. Mas o Tomioka simplesmente amarra ele para não ter problemas. Então o Inosuke ficou lá amarrado o tempo todo, enquanto os caçadores lutavam contra o restante dos Onis da montanha. E depois de derrotarem todos os Onis, ele foi levado para a mansão das borboletas junto com o Tanjiro e o Zenitsu para eles descansarem e se recuperarem. A sua garganta tinha sido muito mutilada e o Inosuke ficou muito deprimido por ter perdido. Na mansão das borboletas eles tinham que fazer o treino de reabilitação, e neste treino eles competiam em vários jogos com as garotas da mansão das borboletas, mas não adiantavam o quanto eles tentavam, eles nunca conseguiam vencer da Kanao. Então por isso o Inosuke e o Zenitsu desistiram e pararam de ir nos treinos, e só o Tanjiro continuou treinando. Então o Tanjiro começa a treinar a respiração da concentração total, e com essa nova técnica ele vence a Kanao. Isso faz com que o Inosuke e o Zenitsu também queiram aprender essa técnica para vencer. E então eles começam a treinar e também dominam a técnica de respiração de concentração total. E depois de se recuperarem, eles decidem se encontrar com o Kyojuro Rengoku, e para isso eles vão até o trem infinito. Chegando lá, o Inosuke fica impressionado com o trem e acha que ele é um monstro, já que ele nunca tinha visto um trem antes. Então assim que eles entram no trem, eles se encontram com Kyojuro Rengoku e o condutor aparece para conferir as suas passagens. Pouco tempo depois do condutor sair, todos eles caem na arte de sangue do Emo, o Lua Inferior 1, que estava no trem, e todos eles dormem. Então o Emo manda alguns garotos para entrarem nos seus sonhos e destruírem o seu núcleo espiritual. O Inosuke sonha que é um explorador de cavernas e que o Tanjiro, o Zenitsu e a Nezuko são os seus ajudantes. E assim que a garota entra no seu sonho para destruir o seu núcleo espiritual, o Inosuke começa a correr atrás dela. Enquanto isso, o Tanjiro acorda e descobre que o Emo tinha fundido seu corpo com o trem e que agora ele era o trem inteiro. Então o Kyojuro e o Inosuke acordam e o Kyojuro manda o Inosuke com o Tanjiro irem enfrentar o Emo, enquanto ele com o Zenitsu e a Nezuko ficariam protegendo os cidadãos dos vagões. Com isso, o Inosuke e o Tanjiro vasculham o trem e descobrem onde fica o pescoço do Emo. E com um ataque combinado deles, eles conseguem derrotar o Lua Inferior 1. Isso faz o trem tombar e sair dos trilhos. E assim que o trem cai, um outro Oni aparece em meio às fumaças. Esse era o Akaza, o Lua Superior 3. Imediatamente ele com o Kyojuro Rengoku começam a lutar, e o Inosuke não pode fazer nada a não ser assistir o Akaza derrotando e tirando a vida do Kyojuro. Logo após isso, chorando, o Inosuke diz para o Tanjiro que eles têm que ficarem mais fortes, e eles voltam para a mansão das borboletas para se recuperarem. Enquanto eles estão lá na mansão das borboletas, o Tenjin Uzui, o Hashira do som, entra na mansão e pega a Aoi e outra garota de lá, e ele iria levar elas para uma missão, mas o Inosuke, o Tanjiro e o Zenitsu não deixam ele levar as garotas, e falam que vão no lugar delas. Ele explica que está indo para o distrito do entretenimento, e fala que cada um deles vai investigar um lugar diferente. Então ele disfarça os 3 de garotas e leva cada um para uma casa, para tentar vender eles como garotas. O Inosuke foi o primeiro a ser vendido, já que o seu rosto era o mais bonito dos 3.
Enquanto ele estava investigando, o Inosuke sente um Oni e o segue até uma passagem bem pequena. Então, deslocando todos os ossos do seu corpo, ele consegue entrar no buraco e chega até um lugar onde Adachi e o Gyutaro, o Lua Superior 6, escondiam as suas vítimas. O Inosuke então encontra o Zenitsu lá e o salva. Lá ele também se encontra com o Onifita e eles começam a lutar. Enquanto eles estão lutando, de repente o Tenjin chega lá embaixo. Então o Onifita foge e o Tenjin corre em direção a Adachi para lutar contra ela. Enquanto isso, o Zenitsu e o Inosuke vão atrás dele, mas como eles eram muito mais lentos, o Tenjin chegou muito primeiro. Então, quando o Inosuke e o Zenitsu chegaram, eles encontraram Adachi e o Gyutaro. Com isso, eles começaram a lutar contra Adachi, enquanto o Tanjiro e o Uzui lutavam contra o Gyutaro. A luta estava sendo muito difícil, e o Inosuke e o Zenitsu estavam tendo problemas com Adachi. Porém, os dois fizeram um ataque em conjunto e o Inosuke conseguiu cortar a cabeça da Adachi. Mas assim que ele estava fugindo com a cabeça da Adachi para ela não se regenerar, o Gyutaro aparece atrás dele e finca sua foice no seu coração. Nessa hora o Inosuke desmaia, mas mesmo tendo uma foice fincada na direção do seu coração, o Inosuke não morreu, já que ele consegue mudar todos os seus órgãos de lugar dentro do seu corpo. Então ele tirou o seu coração do lugar antes de receber o ataque. Então, com outro ataque em conjunto com o Zenitsu, eles conseguem cortar de novo a cabeça da Adachi. E neste momento, o Tanjiro e o Tenjin também conseguem cortar a cabeça do Gyutaro. E assim, eles derrotam o Lua Superior 6. Então, todos eles vão se recuperar na Mansão das Borboletas. E depois de todo esse tempo, o Inosuke acorda 2 meses depois, mas como seus ferimentos eram mais graves, ele ficou de recuperação por mais tempo. Enquanto isso, o Tanjiro foi para a Vila dos Ferreiros e lutou junto com o Muichiro e a Mitsuri contra 2 Luas superiores, o Lua Superior 4 e o Lua Superior 5. Nessa luta, o Muichiro e a Mitsuri desbloquearam a marca do Caçador de Oni. E por isso, o líder do esquadrão de caçadores decidiu fazer um treinamento com os Hashiras, já que se um caçador treinar perto de outro que já desbloqueou a marca, esse também pode desbloquear. Então eles começaram o treinamento. O treinamento consistia de todos os caçadores abaixo de Hashira ir passando de Hashira em Hashira e cumprindo o treinamento que o Hashira mandasse. E ele só poderia passar para o próximo Hashira se ele cumprisse a missão do Hashira em que ele estava. O primeiro era o Tenjin, com um treinamento de energia básica. A próxima era a Mitsuri, com um treinamento de flexibilidade. Depois era o Muichiro, com um treinamento de movimento rápido. Depois dele era o Obanai, com um treinamento de revisão das habilidades com a espada. O próximo era o Sanemi, com um treinamento de soco. E por fim, o Gyomei, com um treinamento de resistência e força. O Inosuke conseguiu passar todos, e faltava apenas o Gyomei. O treinamento do Gyomei consistia em 3 etapas. A primeira era ficar embaixo de uma cachoeira por bastante tempo. A segunda era carregar troncos de árvores nas costas. E a terceira era empurrar uma pedra gigante. Para o Inosuke, o primeiro de ficar embaixo da cachoeira e o segundo de carregar os troncos de árvores não foram tão difíceis. Ele conseguiu passar. O problema mesmo era o de empurrar a pedra. Nenhum deles tinha força suficiente para mover a pedra de lugar. E o Inosuke estava pensando até mesmo em desistir. Até que o Tanjiro descobre como fazer isso, focando em aumentar a sua raiva na hora de empurrar. Então, depois de ver o Tanjiro conseguindo, o Inosuke também consegue passar. Então, enquanto o treinamento ainda acontecia, eles descobrem que o Muzan atacou o Kagayo Buyashiki, o líder dos caçadores. Então, com isso, todos eles correram para lá, e quando o Muzan viu todos os Hashiras juntos, ele fugiu entrando no castelo do infinito dimensional, e todos os caçadores foram atrás.
Entrando no castelo, cada um foi para um lado, e o Inosuke acabou ficando sozinho. Depois de vagar por bastante tempo pelo Castelo do Infinito, ele ouve algo vindo do andar de baixo. Então o Inosuke quebra o chão e cai justamente na hora em que o Doma estava prestes a acertar a Kanao. Então o Inosuke a protege do ataque. Assim que ele chega, ele percebe que aquele Oni era o Lua Superior 2. Ele também percebe os ferimentos da Kanao, e quando ele pergunta o que aconteceu ali, ele descobre que a Shinobu estava morta. Então, enfurecido, o Inosuke ataca o Doma, mas o Doma desvia de todos os ataques. Com isso, o Doma sorri e fala que nunca viu um garoto tão confuso e estranho quanto ele. Então, com uma velocidade incrível, o Doma pega a máscara da cabeça do Inosuke. O Doma então olha para ele e diz que se lembra do seu rosto. O Doma então conta para ele sobre a sua mãe e como a conheceu, chocando Inosuke, que achava que não possuía mãe. Apenas uma mãe javali adotiva. Mas enquanto o Doma contava, o Inosuke começou a se lembrar de algumas memórias de quando era bebê. Então, quando o Inosuke descobre que o Doma tirou a vida da sua mãe, ele ficou mais irritado ainda e diz que vai acabar com ele. Mas o Doma fala que não tem tempo para brincar e cria clones seus de gelo para lutarem no seu lugar. Enquanto isso, o Doma estava indo embora, mas assim que ele toca na maçaneta da porta, o seu rosto começa a derreter e ele cai no chão sem força. E como nem o Inosuke nem o Doma estavam entendendo isso, a Kanao explica que o corpo da Shinobu possuía uma quantidade muito grande de veneno, e quando o Doma a comeu, ele também ingeriu todo o veneno. Então ela fala para o Inosuke atacar agora que ele está fraco, e vendo que este poderia ser o seu fim, o Doma usa sua técnica mais poderosa, criando uma estátua gigante de gelo. A estátua consegue segurar o Inosuke e estava preparada para atacar a Kanao, mas a Kanao não queria lutar contra uma estátua, ela queria derrotar o Doma. Então ela faz um ataque direto nele, mas quando a sua espada encosta no pescoço do Doma, os seus braços são congelados pela estátua. Vendo isso, Inosuke, que estava preso na mão da estátua, arremessa suas duas espadas que batem na espada da Kanao, fazendo com que o gelo quebre e ela consiga terminar de cortar o pescoço do Doma. Então assim eles conseguem derrotar o Lua Superior 2 e ele começa a se desintegrar. Enquanto ele está se desintegrando, o Inosuke vai em cima dele e começa a dar chutes nas suas cinzas, gritando que ele não era de nada, até que ele se lembra da sua mãe. Então o Inosuke senta no chão e começa a chorar. Enquanto isso, os caçadores sobreviventes estavam lutando contra o Muzan, e o Inosuke com a Kanao também foram lá ajudar. No caminho eles encontram o Yushiro, que lhes dão talismãs para ficarem invisíveis. Então, quando eles chegam, o Inosuke corta os dois braços do Muzan, mas isso não adianta porque ele regenera de novo. Então o Inosuke ajudou eles a segurarem o Muzan até o sol nascer. Assim que o sol nasce, o Muzan se desintegra, mas não antes de transformar o Tanjiro em Oni. Assim que o Tanjiro se transforma, ele começa a atacar todo mundo e vai para cima do Inosuke. Mas o Inosuke se lembra de todos os seus momentos juntos e chorando, ele fala que não pode atacar o Tanjiro. Mas a Kanao ainda tinha um antídoto de Oni que a Shinobu tinha deixado com ela. Então ela usa esse antídoto no Tanjiro e ele volta a ser humano. Então, 3 meses depois da derrota do Muzan, todos já estavam recuperados e todos se reuniram na Mansão das Borboletas para comemorarem. Então, enquanto a Aoi estava preparando a comida, o Inosuke enfiou debaixo da mesa para tentar roubar alguma coisa, porque ele estava com fome. Mas a Aoi percebeu e deu uma bronca nele. Mas depois da bronca, ela dá uma comida que ela tinha separado especialmente para ele. E o Inosuke
Inosuke fica envergonhado com essa atitude. Então depois disso, o Inosuke vai morar junto com o Tanjiro, o Zenitsu e a Nezuko, na antiga casa do Tanjiro. E lá, eles viveram o resto das suas vidas felizes. O Inosuke se casou com a Aoi um pouco depois, e eles tiveram filhos, e a sua descendência continua até os dias atuais, com o seu bisneto, o Aoba Hashibira, que é um botânico que pesquisa a flor lírio da aranha azul. Bom galera, essa é a história do Inosuke. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. E se você gostou, deixe o seu like porque isso é uma ajuda muito grande para mim. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você nunca vai perder nenhum vídeo novo. Vejam também os vídeos que estão passando pela tela, que eu aposto que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!